Boa noite, igreja. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que ano passado eu passei por uma situação bem estressante, né? Foi o período que eu acabei tirando minha carteira de habilitação e do começo do ano até mais ou menos metade do ano eu passei por todo o processo. Quem aqui já tirou sabe como é difícil. E quando eu decidi tirar minha carteira de habilitação, eu comecei a pensar: por que eu demorei tanto? Eu tenho 28 anos hoje, então eu tive uma janela de 10 anos para fazer isso, mas não fiz. Deixei para a última hora e deixei para fazer isso no momento mais difícil, no momento que eu estava em outra cidade, que eu trabalhava, que eu tinha atividades voluntárias, tinha que servir a igreja, tinha que visitar minha família, tinha que fazer muita coisa. E daí eu escolhi um dos piores momentos para tirar minha carteira de habilitação. E isso fez com que eu pensasse um pouco: qual razão provocou essa minha inércia de tanto tempo para tirar minha habilitação, que, queira ou não, é uma coisa quase que obrigatória que todo mundo deve ter hoje. Então comecei a pensar um pouco sobre o que foi isso, e eu percebi que, primeiro, eu não tinha muito perspectiva devido à situação da minha família. Eu nunca pensei que jamais tivesse um carro ou alguma coisa do tipo. Na época eu não trabalhava, nem nada assim, e acabou sendo um dos motivos da inércia que eu tive. Outra coisa que as pessoas ao meu redor nunca disseram: Neto, já pensou que você vai precisar, mesmo que você não tenha um carro, mas pode ser que no futuro o trabalho demande isso de você ou coisa do tipo. E eu demorei. Mas quando eu olho para a minha vida, além disso, tiveram outras situações que eu devia ter feito e que eu acabei não fazendo. E quando eu olho para a minha vida cristã, eu vejo várias coisas semelhantes. Várias coisas que eu devia ter feito, mas que eu meio que estava afogado numa inércia e acabei não fazendo. E uma dessas coisas é justamente: eu nunca coloquei em exercício, nos meus primeiros anos de vida cristã, as atividades missionárias que deviam fazer parte dela. Eu meio que fiquei numa inércia. E eu não fui acordado por outras pessoas para fazer isso. Eu também nunca tinha sido tão meio que incentivado para colocar em prática o que eu devia fazer como cristão. E acaba que alguns cristãos eles não cumprem o chamado que eles têm porque eles não se sentem preparados ou não estão preparados para isso. E é isso que a gente vai estudar um pouco hoje, sobre como um discípulo deve encorajar outro discípulo a seguir o seu chamado, já que o Senhor concede a coragem para que a gente anuncie a palavra do Senhor. E para isso eu peço que vocês abram lá em Atos 4. Atos 4, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridade e líderes do povo, estamos sendo interrogados porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade,
por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, mas todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-los, sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus: ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falastes muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, seu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre como o discípulo deve encorajar um outro discípulo a seguir justamente o seu chamado. E uma das coisas que a gente vai trazer do texto é que o Senhor concede sim coragem para que a gente anuncie a palavra dele. E para isso a gente vai estudar algumas características, que são características de um discípulo encorajador que se importa em anunciar o Evangelho. Mas antes de prosseguir, eu queria dar um contexto um pouco sobre o que estava acontecendo aqui em Atos nesse momento. Deu para ver que Pedro e João eles haviam sido chamados tinham sido chamados para um confronto pelos líderes da época, pelos sacerdotes, pelos saduceus, porque haviam acontecido algumas coisas. É bem conhecido lá em Atos 2 que havia acontecido o derramamento do Espírito Santo, e o capítulo 2 ele quase termina quase no finalzinho, falando sobre aquele grande acréscimo de pessoas que agora se convertiam, que tinham crido, e eram cerca de 3.000 pessoas que agora criam em Cristo Jesus. E prossegue já no capítulo 3 falando sobre a cura de Pedro e João, que chegam ao templo, são abordados por um aleijado. Esse aleijado pede dinheiro, e Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Isso é o que acontece. Pedro e João, nesse momento, curam aquele homem aleijado, que já tinha mais de 40 anos, era muito conhecido, começa a chamar a atenção das pessoas, e Pedro e João, naquele momento, ele não puxa aquela atenção para eles. Eles não tentam trazer o foco para eles dois, por terem sido a ferramenta do milagre, mas eles usam de uma forma direta, de uma forma intencional, para que Cristo fosse exaltado com aquela ação. Então, é por isso que lá no decorrer do capítulo 3, ele vai falar: pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados que fez isso. Pela fé no nome de Jesus, esse homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Eles eram bastante intencionais em relação à razão daquele milagre existir. Então, vamos estudar na forma que eles agem, que Pedro e João agem com todos esses acontecimentos, essas 3 características que a gente pode aplicar também à nossa vida. E a primeira característica de um discípulo encorajador, que se importa em anunciar o Evangelho,
é que ele age com disposição, independente da sua situação. E uma das situações que Pedro e João tinham naquele momento é que, como eles haviam sido confrontados pelos líderes religiosos, tinham pessoas que tinham uma alta formação teológica. Eles conheciam as Escrituras porque estudaram muitos anos para isso. Eles se prepararam de forma muito, muito precisa para isso. E lá no versículo 13 do capítulo 4, vai falar o seguinte: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Havia um certo contraste entre a formação de Pedro e João e os líderes religiosos que chamaram eles para aquela época, e também havia um certo contraste em relação às pessoas que pregavam, porque Pedro e João, mesmo sem essa formação teológica, religiosa, que seria mais ou menos, digamos que eles não eram teólogos da época, não eram seminaristas, mas mesmo assim eles anunciavam o Evangelho, e isso fazia com que os líderes daquela época ficassem admirados com a ousadia e com a postura que eles tinham, embora tenha sido uma admiração de forma meio negativa. Eles olharam: que ousadia esses caras têm para fazer isso, ou para se impor na minha frente e falar isso também. Mas a gente consegue perceber que Pedro e João, eles não se prenderam às desculpas que eles poderiam usar para não anunciar o Evangelho. Eles se prenderam à necessidade de anunciar as boas novas. Então eles viram que, por mais que houvesse um certo contraste entre a condição teológica que eles tinham e os líderes que os confrontavam, ele não usou isso como desculpa. Ele anunciou o Evangelho mesmo nessa situação que ele estava. Então, não é a qualidade formal da nossa educação religiosa que valida a nossa pregação, mas sim o agir do Espírito Santo que valida. A mesma pregação que eu faço, que vocês fazem, que o pastor daqui faz, é uma pregação válida, porque não é nossa eloquência, não é nossa capacidade intelectual, não é nada disso que vai fazer com que outras pessoas ouçam o Evangelho e deem ouvidos ao Evangelho, mas vai ser sim o agir do Espírito Santo que vai fazer com que isso aconteça. Então, como igreja, devemos agir, independente da formação religiosa que nós temos. Mesmo quando confrontados, mesmo não sendo confrontados, devemos agir de forma intencional com as outras pessoas em relação à pregação do Evangelho para elas. Outra coisa é que eles agiram de forma que outros reconheceram que eles estavam com Jesus. E é o que pode ser visto na metade do capítulo, do versículo 13, que diz o seguinte: reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Para eles, para aqueles líderes que estavam confrontando eles dois naquela época, reconhecer que eles estavam com Jesus era uma coisa negativa. Por quê? Porque Jesus estava negativamente, para a visão deles, influenciando aqueles dois. Já ouviu aquele ditado que normalmente os pais da gente fala, direis com quem andas, que eu te direis quem és. Então, se Pedro e João andavam com Cristo, então eles tinham a tendência de ser parecidos com Cristo, porque eles eram influenciados por eles. Eles tiveram, para a gente é uma vantagem, né, serem influenciados por conviverem com Cristo, porque eles comiam, eles oravam juntos, eles andavam, eles faziam tudo junto com Cristo. Então eles tinham essa chance de absorver dele o que era importante, o que era necessário. Então eles eram vistos como pessoas influenciadas por Cristo. Para os líderes era uma coisa negativa. Para a gente, como igreja, é uma coisa extremamente positiva, que eles tiveram essa chance de conviver tanto assim com Cristo. E a gente pode pensar agora, ok, Neto, digamos que quando eu for jantar em casa, não vai ter Cristo literalmente sentado na mesa de jantar comigo, para orar comigo, para me ensinar alguma coisa. Ok. Como Pedro e João, a gente não tem esse acesso ao Cristo literalmente físico do nosso lado, convivendo, fazendo tudo junto, mas a gente tem a Bíblia Sagrada. Uma das coisas que a gente deve cultivar em nossa vida é que a gente seja reconhecidos como pessoas que estavam com Cristo. E como é que a gente pode ser reconhecido como pessoas que estavam com Cristo? A gente pode usar a Bíblia Sagrada, que da primeira página até a última aponta totalmente para Cristo. Então, quando a gente medita nessa palavra, quando a gente estuda nessa palavra de forma diária, a gente consegue manter um relacionamento pessoal próximo com Cristo, da mesma forma que Pedro e João naquela época tinham também. Não podemos usar essa desculpa
que não temos tanto acesso a Ele, porque temos. Talvez temos até de forma mais completa, porque temos uma vida toda. Cristo teve apenas alguns anos lá com eles, da convivência, mas temos aqui a Bíblia, a vida toda disponível, todo o tempo, para que possamos estudar. Temos um acesso indefinido a Ele. E o acesso que eles tinham também era um acesso pessoal, era próximo, eles conviviam, eles mantinham um relacionamento. Então a ideia é que a gente, como discípulos também, mantenhamos esse relacionamento com Cristo, porque vai ser por meio da leitura da palavra que a gente vai ser reconhecido como pessoas que estiveram com Jesus. Vai ser por meio de uma vida de oração que a gente vai ser reconhecido como pessoas que conversavam com Jesus. E vai ser também por meio de uma vida de comunhão com a igreja local, com Cristo também, com os nossos irmãos, que a gente vai ser reconhecido como pessoas que viveram com Jesus. Então, o ideal é que, como cristãos, a gente exercite essas três coisas: a oração, a meditação na palavra, a leitura da palavra e também a comunhão com a nossa igreja, com a nossa comunidade cristã, para que possamos finalmente ser reconhecidos como pessoas que estiveram com Jesus. Outro ponto também é que eles realizaram sinais em nome de Jesus. Isso pode ser visto no versículo 14, que diz o seguinte: mas não havia nada que pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Naquele momento, como eu falei mais logo no início, Pedro e João eram bem intencionais em relação ao milagre que aconteceu. O milagre não era para a glória deles, mas o milagre era intencional para que aquilo fosse meio que um caminho para conseguir compartilhar a fé deles com as outras pessoas e assim o evangelho fosse disseminado aos outros. Então, devemos também realizar sinais em nome de Jesus. E um dos sinais muito fáceis que a gente consegue realizar é quando a gente usa a nossa própria vida como uma espécie de vitrine que vai demonstrar as maravilhas que Deus tem feito no ser humano. E como é isso? Quando a gente olha para aquele aleijado, a situação dele é uma pessoa que é incapaz de andar, uma pessoa que é incapaz de fazer as atividades que uma pessoa sem aquele problema faria. Então, quando você olha para o aleijado andando, você vê uma coisa impossível acontecendo. Mas quando as outras pessoas olham para a gente, pessoas direcionadas ao pecado, pessoas que têm essa tendência pecaminosa de mentir, de trair, de fazer coisas erradas, mas que agora temos essa condição, por meio de Cristo, de já, não sermos escravos do pecado, mas agora o mentiroso, ele consegue falar a verdade, o traidor, ele consegue ser fiel. A pessoa tendenciosa ao mal consegue fazer o bem, então nesse momento a gente consegue um contraste tão forte quanto do aleijado que agora anda. Agora somos pessoas pecaminosas, tendenciosas ao pecado, que agora conseguimos ser santas. E para que isso aconteça, não tem outra coisa senão Cristo Jesus. Ele é o único agente transformador do nosso caráter para que a gente consiga ter uma vida santa. Então, nesse momento, a gente consegue demonstrar sinais e maravilhas em nome de Cristo, com o próprio testemunho que a gente traz por meio da nossa vida também. Uma segunda característica de um discípulo encorajador, que se importa em compartilhar o Evangelho, é que ele persiste na pregação do Evangelho, independente da situação. Eu vou ler o versículo 19, mas antes eu queria reler do versículo 15 até o 19. Diz o seguinte: assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Isso foram os líderes religiosos. Que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. A primeira coisa que fizeram foi, novamente, eles já haviam sido presos lá no capítulo 3, se eu não me engano, e agora eles foram proibidos de novo, porque eles saíram da prisão e continuaram fazendo esses milagres e falando no nome de Cristo. E daqui eles faziam o seguinte: parem com isso. Não dá, tem que parar com essa situação, porque não está bem para a gente.
Só que o que é que um discípulo encorajador faz nesse momento? Eles persistem na pregação do Evangelho e eles se recusaram a desobedecer a Deus. O versículo 19 diz: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Eles foram muito claros em relação ao que eles deviam fazer. Eles se tornaram vulneráveis à obediência a Deus. E o que significa ser vulnerável à obediência a Deus? Quando a gente obedece a Deus, a gente acaba ganhando meio que o comprometer. Vem dois comprometeres aí. A palavra comprometer, quando a gente decide obedecer a Deus, pode ser, a gente consegue agora se comprometer, está obrigado em um compromisso com Deus a realizar o que Ele quer da gente. Ou seja, aqui nesse contexto é que a palavra do Senhor seja anunciada. Então eles se comprometem com Deus para que a palavra do Senhor seja anunciada. Eles dizem: eu não vou desobedecer a Deus, eu vou obedecê-lo, eu vou me comprometer a Ele. Só que eles também comprometeram outras coisas. Eles comprometeram a própria segurança. Vocês perceberam que eles comprometem a segurança, eles comprometem a liberdade, eles comprometem a própria vida? Então, quando a gente acaba se recusando a desobedecer a Deus, a gente se torna vulnerável à obediência que é requerida dele. E quando a gente, como cristãos mesmo, acabamos nos tornando vulneráveis à obediência a Deus, o que é uma coisa boa, a gente vai, sim, comprometer algumas coisas que fazem parte da nossa vida. A gente pode comprometer as amizades, a gente pode comprometer nosso trabalho, a gente pode comprometer nossos relacionamentos em si, mas, acima disso tudo, a gente deve, sim, ter comprometimento com Deus. Por mais que, para sermos fiéis a Deus, a gente acaba comprometendo essas outras coisas, são todas coisas que Deus nos deu. Se a gente perder algumas delas ao longo do caminho, é algo que a gente não precisava. E talvez a gente também não perca simplesmente. Então, Deus tem um propósito em todas as coisas, e sempre acontecem coisas ruins, coisas boas, mas todas essas coisas têm que ser para a glória dele. E antes de se apegar a alguma coisa que faz parte da nossa vida e seja extremamente valiosa, a gente deve se apegar à obediência a Deus como discípulos encorajadores. Outro ponto é que eles persistiram também na pregação do Evangelho, como fica mais claro no versículo 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Por mais que seja uma frase curta, não podemos deixar de falar no que vimos e ouvimos. Nós vemos aqui que eles foram muito enfáticos em relação ao que eles criam. Eles viram aquilo, eles ouviram aquilo. Então eles tinham uma plena convicção de que eles acreditavam naquilo que eles falavam, que acreditavam. E é importante que nós, como igreja, realmente venhamos a acreditar no que a gente fala, que a gente acredita. Eles não acreditavam no meio Jesus, ou no meio milagre, ou no meio evangelho. Para eles se colocarem tão vulneráveis como eles se colocaram, eles criam que realmente Cristo era o Cristo. Eles criam que realmente aqueles milagres aconteciam. E eles criam que realmente era preciso ter acesso à salvação. Logo após o milagre, lá no capítulo 3, ele diz: pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Agora arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Eles foram bem intencionais em relação à necessidade do homem se reconectar a Deus. Então eles persistiram na pregação do Evangelho. Então a gente, como igreja, quando a gente se compromete a realmente acreditar no que a Bíblia fala, a gente vai realmente acreditar na salvação. E se a gente realmente acredita na salvação, a gente tem que acreditar no oposto da salvação, que é a própria condenação. Quando o homem não tem acesso à salvação, ele está condenado. E quando a gente crê em toda essa plenitude da salvação, a gente crê que o ser humano, sem isso, está correndo para a condenação. Então, o ideal é que a gente esteja, sim, essa inquietação em nosso coração em relação às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Eu venho de uma família que meus pais não são cristãos, meus irmãos, meus sobrinhos, quase todos os meus tios também.
Então, uma das coisas que eu tento exercitar em mim é que realmente eu fique inquieto em relação a isso. Que eu seja intencional na forma que eu ajo com eles, na forma que eu converso com eles, porque eu sei o grande poder que foi a salvação de Cristo, de ser salvo. Eu tenho plena convicção do que acontecerá comigo agora. E eu sei o que aconteceria comigo se eu não fosse. Da mesma forma, eu tenho que estar inquieto, sabendo que os meus próximos e até os não próximos também não têm acesso ainda a isso. Então eu sei que eu tenho que persistir na pregação do Evangelho como um discípulo encorajador para com minha família e para aqueles que são desconhecidos também, aqueles que não são minha família. Da mesma forma que Pedro e João foram bem intencionais, eles usaram, assim que o milagre aconteceu, eles foram pregar o Evangelho, foram pregar a salvação em Cristo Jesus. A gente deve viver de forma intencional com tudo que a gente faz também. E uma terceira e última característica de um discípulo encorajador, que se importa em anunciar o Evangelho, é que ele depende do Espírito Santo como fonte de sua coragem. A gente vai pular lá para o versículo 29 agora, que diz o seguinte: E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a sua palavra. Aqui, eles perceberam totalmente a incapacidade que eles tinham de terem coragem para fazer aquilo tudo que eles fizeram. Eles perceberam a incapacidade que eles tinham de se tornarem vulneráveis às dificuldades que aconteceriam. Isso é bom ver isso aqui, é bom ver essa clareza da forma que eles oram nesse momento, porque às vezes a gente pode se pensar, nossa, eu me sinto tão inferior porque eles são tão corajosos, eles arriscaram a vida, eles fizeram tudo aquilo, mas eu não tenho essa coragem. Mas o que acontece é que essa coragem não vem de nós. Eles reconheceram que eles eram incapacitados de usarem a própria coragem para fazerem aquilo tudo. Eles disseram: concede a teus servos coragem para anunciar a sua palavra. Devemos nos reconhecer como incapazes da mesma forma que eles se reconheceram. E devemos depender do Espírito Santo como fonte de coragem para a gente. O interessante é que eles pediram por essa coragem, né? E isso aí me lembra muito lá a grande comissão, ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E lá no finalzinho, Jesus dá uma promessa. Jesus diz, tem uma tarefa grande para tu fazer, vai levar a tua vida toda, não é opcional, é obrigatória, mas estarei com vocês até o fim dos tempos. Está vendo que Cristo aqui, ele manda a tarefa gigante, mas ele diz, vou estar com você. Vai ser custoso, vai ser trabalhoso, mas eu vou estar com você. Eu sou maior do que todas essas dificuldades. Então, da mesma forma que a grande comissão traz essa promessa, que nos ajuda, a gente vê aqui Pedro e João tendo essa postura de se reconhecerem tão humildes, sabendo que a coragem deles não é suficiente para fazê-los fazer aquilo. Então, eles dependem do Espírito Santo como fonte de coragem. E o que é que acontece? Eles não pediram só para eles mesmos. Eles encorajaram a igreja deles para que eles pudessem fazer a obra. Versículo 29 de novo. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a sua palavra. Eles oraram por encorajamento. Lembra o tema da pregação? Discípulos encorajadores. Aqui eles estão orando por encorajamento. A gente não leu o 23, mas eu vou ler a partir do 23, mas eu vou ler agora. Vai trazer um pouco do contexto. Por mais que pareça que só eles dois estão orando nesse momento, mas toda a igreja está orando. Do 23 diz o seguinte, Atos 4, 23. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. Voltaram junto aos outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Porque as nações se enfurecem tanto? Porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo.
De fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes, Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a sua palavra. Eles oravam agora por encorajamento como um todo. Não era Pedro e João apenas orando aqui por encorajamento para eles dois. Eles não chegaram e disseram: orem por mim, orem por nós, para que a gente possa voltar e fazer esse anúncio do Evangelho. Mas a igreja como um todo, eles oraram juntos. Concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. E quando a gente vê uma igreja repleta de discípulos encorajadores, que oram não só por si mesmos, mas pelos outros discípulos que fazem parte da mesma igreja, a gente vai ver agora o que é que acontece. Eu vou reler o 29 novamente. Agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a sua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e todos pregavam corajosamente a palavra de Deus. Um dos pontos importantes de sermos discípulos encorajadores é que a gente não viva a nossa vida em solitude, só eu vou orar por coragem para mim. Não, devemos ser discípulos encorajadores, para que eu ore junto com os meus irmãos, para que eles sejam encorajados também, para que eles orem junto comigo, para que sejamos encorajados também. Somos um corpo aqui. Se usarmos só os mais fortes, não vai funcionar. Se você deixar no corpo só os braços ou só as pernas, que são os mais fortes, não vai acontecer. Os órgãos vitais, essenciais, não vão estar lá, não vai ter corpo. Os mais fracos e os mais fortes, todos juntos, devem encorajar uns aos outros, para que assim a igreja consiga fazer a obra que é a responsabilidade dela fazer. Pois aqui eles fizeram isso, e eles pregavam todos corajosamente a palavra de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo, e agora como um grupo todo, encorajando um ao outro na sua igreja. E é esse o ideal que essa igreja deve ter também. Assim como eu contei que eu demorei para perceber que eu precisava agir para tirar minha habilitação, como eu contei mais cedo, eu também demorei a entender que Cristo tinha um chamado para a minha vida e que eu precisava colocar aquilo em prática. Foi preciso que um irmão se reunisse comigo semanalmente, a gente se reunia, estudava a palavra, a gente orava, e ele me encorajava, de modo que eu entendesse que a grande comissão também me incluía. Então, nesse momento, eu percebi que esse irmão, ele investiu parte da vida dele na minha vida, de modo que eu investisse também a minha vida na vida de outras pessoas. O ministério de Jesus ele foi bem curto, mas ele criou discípulos que verdadeiramente entenderam a mensagem da cruz junto ao chamado de cada um deles. A gente precisa exatamente ser como Cristo. Investir nossa vida nas vidas dos outros, de modo que eles entendam quais são os seus chamados e assim possam trazer vidas aos que estão perdidos, encorajando outros discípulos a fazerem outros discípulos, evitando que eles se percam em períodos de inércia, como eu me perdi. Porque o mundo sofre quando está distante de Cristo, e Cristo sofreu para que o perdido fosse alcançado. E a seara é gigante, ela é enorme, os trabalhadores são bem poucos. E depende da gente encorajar outros discípulos para que eles possam participar desse trabalho também. Amém? Senhor, meu Deus, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui falando para a minha igreja, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa trabalhar em todos os corações, em todas as pessoas aqui, Pai, para que possamos, Senhor, ser discípulos encorajadores, Senhor Jesus, para que essa igreja se engaje ainda mais, Pai, em sua vida missionária, Senhor Jesus, para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho, Senhor Jesus. Cada um aqui, Pai, tem plena convicção de como éramos antes de sermos alcançados por Ti, Senhor Jesus. E vimos esse contraste gigante, Pai, entre uma vida pecaminosa e uma vida santa, Senhor Jesus.
Temos muito que melhorar ainda, Senhor Jesus, mas vemos o trabalho incrível que foi a restauração que o Senhor fez em nossas vidas, Senhor Jesus. Então, inquieta o nosso coração, Senhor, para que possamos, Pai, vivermos vidas intencionais, para que aqueles ao nosso redor, Pai, possam ser alcançados pela Tua palavra, da mesma forma que fomos alcançados, Senhor Jesus, e que possamos encorajar essa igreja numa comunhão, de forma que outras pessoas possam sempre, Senhor, também participar do Teu grande trabalho que o Senhor nos chamou, que é anunciar o Teu Evangelho. Amém.